A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 8 de novembro. Reitoria garante reabertura das discussões sobre resolução que afeta o trabalho docente em reunião com o Adurne Sindicato. Em seu 8º episódio, série educativa Orçamento Público, Política Fiscal e Financiamento da Educação, aborda a temática Dívida Pública. Na estreia da série especial em alusão ao Novembro Negro, você confere hoje as raízes do racismo estrutural e como ele afeta o acesso à educação para a população negra no Brasil. Proifes Federação realiza agora em novembro seu 20º Encontro Nacional. Precatórios. Procuradoria-Geral Federal opõe embargos de declaração à decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Ações executadas pela assessoria jurídica do Adurne Sindicato busca conversão dos períodos de licença-prêmio em indenização pecuniária e concessão do abono permanência para professores do ensino básico, técnico e tecnológico. Jornal da Educação. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Na última terça-feira, 5 de novembro, o Adurne Sindicato se reuniu com a reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para levar demandas dos docentes à gestão da universidade. O principal ponto de pauta do encontro foi a minuta de resolução que dispõe sobre os regimes de trabalho, atividades e distribuição de carga horária dos docentes do Magistério Superior e do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico da instituição de ensino. Na reunião, o presidente do Adurne Sindicato, professor Oswaldo Negrão, falou sobre os pontos que a diretoria da entidade considera preocupantes no documento e sobre a importância da reitoria ouvir a categoria docente antes de encaminhar a minuta para votação nos colegiados superiores. Essa semana o Adurne Sindicato demandou uma reunião com a reitoria para discutir a minuta de resolução que afeta o trabalho docente e tem vários elementos que precisam de muita atenção e muito cuidado, como a carga horária docente, os turnos de trabalho, uma preocupação muito forte para que essas resoluções não tragam uma maior sobrecarga para os professores quando se pensa no trabalho, por exemplo, de flexibilização para o trabalho nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. Isso afeta a qualidade de vida e de saúde do professor, ao mesmo tempo também pode diminuir a qualidade das questões oferecidas para os estudantes. Os processos de trabalho, funções burocráticas também estão dentro dessa resolução, bem como o tempo para o debate. Foi um elemento fundamental que se trabalhou durante a reunião. Portanto, a partir da próxima semana, uma comissão vai se reunir para tratar de cada um dos pontos que estão sendo levantados pelo Adurne Sindicato. A minuta da resolução fica disponível no site do Adurne para professoras e professores que quiserem acessar e se apropriar dessa proposição que está sendo feita. E é fundamental esse amplo debate para que a gente consiga estabelecer da melhor forma possível essa resolução. Nós temos vários relatos de sobrecarga, de elementos relacionados com o trabalho que têm afetado a saúde mental dos professores, bem como burnout, é uma questão que está sendo muito evidenciada em vários casos. Por isso mesmo, nós precisamos pensar no ambiente de trabalho e nos processos de trabalho que deem dignidade para o trabalhador, para a professora, para o professor, bem como a gente tenha uma excelência na produção do conhecimento. Mas esses elementos precisam andar par e passo de forma que respeite os trabalhadores e a própria produção do conhecimento. E o Adurne Sindicato segue nessa defesa da comunidade, dos trabalhadores e na busca da eficiência e de uma melhor qualidade de vida e de saúde para todos. Jornal da Educação.
Extra Classe. O Jornal da Educação apresenta hoje o 8º episódio da série educativa Orçamento Público, Política Fiscal e Financiamento da Educação. No episódio de hoje, o professor do Departamento de Economia da UFRN, Thales Penha, fala sobre a dívida pública, o que e como ela se forma na economia de um país. Essa série é produzida pelo Adurne Sindicato. Prezados ouvintes, gostaria de convidá-los vocês a entrarem nessa nossa conversa que temos feito ao longo dos últimos episódios num tema bastante espinhoso, mas porém muito atual e importante, que é a dívida pública. Constantemente temos visto no Brasil a pressão sobre a dívida pública. Aqui ouvimos falar de nomes que muitas vezes parecem sinônimos, mas não são. Por exemplo, superávit primário, déficit primário, dívida. Dívida e déficit é a mesma coisa? Não são. E é importante ter essa diferença bem solidificada para nós entendermos também que exigem tratamentos diferentes para os dois processos. O que é que acontece? Como é que uma dívida se forma em um país? Como vimos, o nosso orçamento ele estipula receitas e despesas. As nossas receitas, elas são em grande maioria oriunda dos impostos que são tributados, mas também de outras atividades, como das próprias estatais do governo, que podem ter lucros e ser repassado, aluguéis de propriedades do governo e outras, mas a fonte principal são os tributos. E as despesas são todas aquelas obrigações que constam dentro do nosso orçamento, que estão lá, todas as despesas com educação, seguridade social, previdência, ou seja, todas as obrigações que o Estado se compromete, assume no seu processo orçamentário, desde o plano plurianual até a lei orçamentária anual. Então, o que acontece? O orçamento e as despesas, elas são feitas um ano antes, porque o orçamento, por exemplo, de 2025, é planejado em 2024. Então, as receitas, elas são estimadas e as despesas também. Então, em determinado período, os governos contabilizam qual é o montante da despesa e qual é a receita estimada que eu terei naquele período. Em caso que eu tenha arrecadações superiores às despesas, eu tenho um resultado positivo, ou um superávit. No caso de eu ter umas despesas superiores às receitas, eu tenho um déficit. Percebam que eu estou falando de superávit e déficit, ou seja, de um fluxo. Naquele período não falei ainda de dívida, porque dívida é o acumulado de diversos déficits. Então eu tenho uma coisa que é fluxo, que é o déficit. Naquele período específico eu tive uma despesa maior do que a receita, e aí no período subsequente eu carrego uma dívida que foi gerada, ou seja, faltou recurso. E o governo ele se autofinancia, ele pode se financiar através de condição de dívida, que a gente vai discutir nos próximos episódios quais são esses tipos de dívida. Mas é importante agora ter a noção do que déficit é diferente de dívida. Déficit é um processo dentro de um ano em que eu tenho uma despesa maior do que a receita. Ou então, o meu superávit é quando eu tenho dentro de um ano a receita maior do que a despesa. O acumulado de vários déficits são constituídos dívidas que são financiadas de outras maneiras. Então, como a gente chama em economia, uma coisa é o que a gente chama de fluxo e outra coisa é o que a gente chama de estoque. Dívida é estoque, vários déficits acumulados. Déficit é um fluxo, ou seja, dentro daquele período em que eu estou mapeando, ou seja, dentro de um ano, eu tive um resultado desbalanceado entre receita e despesa. Isso é importante porque a maneira de resolver essas duas coisas são distintas. Percebam que se eu tenho um estoque, uma dívida, eu posso ter uma receita extraordinária, seja de alguma forma, e pagar essa dívida, desde que meu fluxo, receita e despesa anual esteja balanceado. Caso não esteja balanceado, eu pago essa dívida nesse momento e, por estar desbalanceado, eu continuo gerando novas dívidas. Então, significa que eu tenho dois processos distintos. Eu tenho uma coisa que acontece dentro do fluxo, ou seja, a relação receita e despesa que precisa ser ajustada caso eu não queira gerar dívida, e o pagamento dessa dívida não garante que eu não vá me endividar novamente. Então tem esses dois pontos a debater. Nos próximos episódios nós entraremos mais a fundo em como é que essa dívida é financiada e o que constitui uma dívida e como ela pode ser financiada. Até a próxima. E hoje estreamos uma série especial em alusão ao Novembro Negro. Durante 4 episódios, buscaremos refletir sobre as questões raciais na educação e na sociedade brasileira. A seguir, vamos explorar as raízes do racismo estrutural e como ele afeta o acesso à educação para a população negra no Brasil. Com uma história marcada pela escravidão e pela exclusão de negros e negras das instituições educacionais, o Brasil ainda carrega as marcas do seu passado.
As escolas e universidades foram, por muito tempo, espaços negados à população negra ou que foram encontradas em profundas desigualdades que perduram até hoje. É nesse contexto que o conceito de racismo estrutural revela o seu peso. Trata-se de um sistema de desigualdades enraizado nas relações sociais e que limita oportunidades a partir de estruturas de poder historicamente condicionantes. Para entender mais sobre essa questão, conversamos com a professora Janaíque Pereira de Almeida, docente do Departamento de Serviço Social da UFRN e especialista em feminismo negro, racismo e relações de gênero. A professora Janaíque explica que o racismo estrutural é mais do que um comportamento isolado de indivíduos. Ele está enraizado nas relações sociais que organizam a nossa sociedade. Nós vivemos séculos de escravidão e isso tem repercussões em todos os âmbitos e a educação não está por fora disso, né? As pessoas negras não tinham acesso à educação, não podiam, eles eram proibidos de frequentarem a escola. Então, essa dimensão foi se perpetuando durante muito tempo. No campo histórico, as diferenças econômicas e sociais foram obstáculos importantes para o acesso da população negra à educação. Isso evidencia que, além do racismo, as desigualdades econômicas também desempenham um papel essencial na limitação das oportunidades educacionais, como explica a professora. A dificuldade do acesso à educação está totalmente vinculada à dimensão econômica. Então, as duas coisas estão interligadas. Não tem como fazer análise apenas dos desafios das pessoas negras no acesso à educação, só do ponto ético-racial, sem reconhecer as relações sociais econômicas também. E também sem reconhecer as desigualdades mesmo dentro da população negra, naquilo que se refere a homens e mulheres negras. Então, os principais obstáculos históricos foi as condições objetivas de vida. A população negra sempre precisou trabalhar. Seu tempo era um tempo dedicado ao trabalho e a educação sempre ficou de segundo plano. Nos últimos anos, as políticas de ação afirmativa, como as cotas raciais, têm sido uma tentativa de corrigir essa desigualdade histórica. Segundo a professora Janaíque, essas políticas trouxeram um impacto positivo. Eu considero que as políticas de ação afirmativa tiveram um impacto positivo na redução das desigualdades educacionais. Isso é perceptível pelo maior acesso da população negra, por exemplo, ao ensino superior. Tem estatísticas já. E essa alteração, né, faz com que as pessoas comecem a pautar esse tema dentro da universidade. Então, foram muitos desses estudantes negros, as pessoas negras que tiveram acesso a esses espaços via cotas, que começaram a introduzir esse tema na universidade de maneira mais presente, questionando as referências bibliográficas, questionando por que a universidade não se viam pessoas negras, né, em determinados cursos. Então, foi uma questão positiva na redução das desigualdades educacionais, especificamente. Contudo, para além das cotas, a professora Janaíque sugere que outras medidas são essenciais para combater o racismo nas escolas e universidades, especialmente no que se refere à permanência desses estudantes. Além das cotas, a gente precisa de uma mudança na organização dos projetos institucionais, dos projetos pedagógicos, seja de escola em todos os níveis, seja da universidade. Então, não é apenas garantir a inserção, mas quando a gente fala de permanência, a permanência passa pela assistência estudantil, mas não apenas. Significa estar em um ambiente em que você vá se sentir seguro, que não sofra racismos. Então, isso é uma discussão mais ampla, né, de mudança, como se estabelece essas relações em todas as disciplinas, em todas as matérias, e não apenas na matéria de história, por exemplo, ou da sociologia. Então, a gente precisa dialogar sobre isso de maneira séria nos projetos pedagógicos, nos projetos institucionais, para que, de fato, a gente possa combater cada vez mais o racismo no ambiente escolar e universitário. Por fim, a professora lembra que a transformação do sistema educacional para torná-lo mais inclusivo deve ir além dos espaços escolares universitários, envolvendo outras políticas públicas. Não tem como o sistema escolar em si, por si só, ser totalmente inclusivo se a sociedade não é.
porque tem coisas que vão além do espaço da universidade e que precisa estar articulado para que a escola seja mais inclusiva. Para que a escola seja mais inclusiva, a gente precisa de acessibilidade nos transportes, por exemplo, para chegar à escola, transporte em horários regulares, com qualidade. A gente precisa que as pessoas tenham boa alimentação, porque se as pessoas não têm boa alimentação, isso interfere no processo de aprendizagem. Ninguém aprende com fome, então a gente precisa de políticas públicas mais amplas, a gente precisa ter atendimento de saúde. Então, garantir uma universidade inclusiva perpassa a articulação da política educacional com outras políticas públicas que se conectariam para garantir que essa universidade fosse o mais acessível possível para todas as pessoas em todas as suas diversidades. Esse foi o primeiro episódio da série especial sobre o Novembro Negro. Nas próximas edições, vamos continuar aprofundando sobre o racismo e como ele impacta a educação e a sociedade. Rebeca Oliveira para o Jornal da Educação. Depois do intervalo, o Proifes Federação realiza em novembro seu 20º Encontro Nacional. Precatórios. Procuradoria-Geral opõe embargos de declaração à decisão do Tribunal Superior do Trabalho. E ainda, ações executadas pela assessoria jurídica do Adurni Sindicato busca conversão dos períodos de licença-prêmio em indenização pecuniária e concessão do abono permanência para professores do ensino básico, técnico e tecnológico. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. O Proifes Federação realizará de 20 a 22 de novembro, na capital goiana, o seu 20º Encontro Nacional. O evento, que também comemora os 20 anos da Federação, terá como tema 20 anos construindo a democracia e a pluralidade no movimento docente, conquistas e desafios. O momento é um espaço privilegiado de discussão política com o intuito de traçar diretrizes de atuação da Federação, que reúne observadores, convidados, palestrantes, representantes da diretoria e delegações de todos os sindicatos federados ao Proifes. Na próxima sexta-feira, aqui no Jornal da Educação, traremos mais detalhes sobre o evento, bem como acerca da representação do sindicato no evento. Acompanhe o nosso site para mais atualizações sobre o 20º Encontro Nacional do Proifes Federação. O endereço é o www.adurni.org.br. Direitos do professor e da professora. Na última segunda-feira, dia 4 de novembro, a Procuradoria-Geral Federal opôs embargos de declaração à decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que no dia 7 de outubro julgou por unanimidade a favor dos professores da UFRN, no último recurso possível à ação dos precatórios. Agora, para atualizar os valores finais do processo, é necessário aguardar que os embargos sejam julgados pelo órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho. Este é o mesmo órgão que se posicionou favorável aos docentes por unanimidade no julgamento anterior.
Para mais informações, acesse www.adurne.org.br. E continuamos nessa temática jurídica. Os advogados do Adurne Sindicato seguem executando ações de interesse dos docentes. Primeiramente, o advogado Matheus Ferreira fala sobre a ação que busca a conversão dos períodos de licença-prêmio em indenização pecuniária. Essa ação basicamente se aplica para todo servidor ou servidora que entrou no serviço público federal antes de 1991, antes de outubro de 1991, que adquiriu períodos de licença-prêmio, mas que não utilizou, seja gozando ou contando como tempo de serviço para fins de concessão de aposentadoria ou abono de permanência. Se você, professor ou professora, se aposentou, seja recentemente, seja num tempo mais remoto, e preenche esses requisitos, né? Se você teve essas licenças-prêmio, mas não utilizou, ou pelo menos não utilizou totalmente, compareça na sede do Adurne Sindicato de segunda a sexta-feira, entre 9 da manhã e meio-dia, para um atendimento, para entrega de documentação. Estamos precisando que vocês compareçam portando documentação pessoal, RG, CPF, comprovante de endereço, e também as cópias dos processos administrativos de concessão de aposentadoria e o processo administrativo de concessão do abono de permanência, para quem gozou desse benefício. Recebida essa documentação, a situação será analisada para a gente saber se poderemos encaixar cada um de vocês nessa execução. Outra ação importante encampada pela assessoria jurídica do sindicato diz respeito à concessão do abono permanência para professores do ensino básico, técnico e tecnológico. Vamos ouvir os esclarecimentos do advogado Matheus Ferreira sobre a temática. Quem é integrante dessa carreira sabe que o professor, professora do ABTT tem uma condição especial para a concessão de sua aposentadoria, uma contagem reduzida, tanto da sua idade como do tempo de serviço. E, infelizmente, a administração ela não reconhece o direito de o servidor receber o abono de permanência a partir do momento que ele implementa todos os requisitos para a concessão dessa aposentadoria com essas regras especiais. A administração ela só reconhece quando o servidor implementa os requisitos para se aposentar pela regra geral. Então, o Adurne Sindicato moveu uma ação coletiva, essa ação coletiva foi exitosa, nós já estamos agora para começar a fase de liquidação e execução e, obviamente, ver quem é o professor, a professora que vai se encaixar naqueles requisitos para poder participar dessa execução. Então, nós estamos fazendo atendimentos jurídicos de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã ao meio-dia, para recebimento da documentação desse pessoal, para análise de cada situação. Então, se você, professor ou professora do EBTT, se encaixa numa situação parecida, procura a sede do Adurne Sindicato para a gente fazer um atendimento, conversar e analisar se vocês vão poder se beneficiar dessa ação também. Agenda da Educação. Dia 11, no Senado Federal, tem plenária da Comissão de Educação e Cultura. No dia 13, na Câmara dos Deputados, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa discute e vota propostas legislativas. No dia 14, a Comissão de Educação da Câmara promove audiência pública com a temática Reconhecimento das Educadoras Infantis como Professoras. Nos dias 14 e 15, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa na Câmara realiza visita em missão oficial ao encontro da Cúpula Social e ao encontro da Cúpula de Líderes do G20 no Rio de Janeiro. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30%
nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse o www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta! A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.